amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, vamos todos juntos falar crê? Para que todo aquele que nele crê. Amados, quando a palavra de Deus coloca isso, ela já mostra muito forte um dos atributos de Deus que ele transferiu ao homem, que é o livre-arbítrio. Então nós precisamos crer, e a fé vem fundamentada em nós crermos. Se fôssemos falar sobre o alicerce da fé, nós poderíamos falar que está baseado na confiança, está baseado na gratidão, está baseado, como nós ouvimos aqui, na obediência. A fé não prospera sem esses três elementos. Não prospera. E repare que esses elementos, eles estão envolvidos na ação do Espírito Santo na nossa vida, mas também estão envolvidos, são resultados das nossas escolhas, do nosso envolvimento, e como a Fernanda, quase que eu falei Fernanda, misericórdia, Fernanda disse aqui, da nossa intencionalidade. Essa é a grande realidade. Muitas vezes nós nos distraímos e esquecemos que essa intencionalidade passa pela nossa escolha. Deus não nos obriga à intencionalidade. Ele nos manda obedecer, Ele nos orienta a confiar, mas a nossa gratidão passa pela intencionalidade, passa pela nossa vontade, passa pela nossa, a nossa confiança em nós escolhermos crer e entendermos o que Deus faz, o que é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós vemos isso aqui, na palavra de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe, significa dizer que nós só estamos agradando a Deus na hora que nós estamos envolvidos com a fé. A nossa fé é tão importante, ela é tão marcante, que a palavra de Deus lá em 1 João 5,4, na parte B, fala assim: e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Perceberam? Que coisa maravilhosa. Então, nós precisamos viver, nós precisamos nos envolver, ter a intencionalidade das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, da nossa capacidade cognitiva, estar envolvido em fazer com que a nossa fé cresça, a nossa fé se desenvolva, e essa fé nos leve a fazer a vontade de Deus, e essa fé nos leve também a ter gratidão, satisfação e alegria de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive, eu falo diversas vezes, já devo ter falado aqui, mas eu repito, uma das definições assim mais profunda e abrangente sobre o pecado, nós vimos Paulo falando que tudo que não é feito, tudo que não é de fé, é pecado. Por isso que a Bíblia fala que nós pecamos. Porque, infelizmente, na condição em que nós estamos, assim ainda lutando contra o pecado, nós não conseguimos ficar 100% da nossa existência, dos nossos segundos, do nosso tempo, vivendo pela fé. E a Bíblia ordena, a Bíblia orienta. O justo viverá de quê? De quê? A fé, isso mesmo. O justo viverá da fé. E no momento que nós estamos vivendo da fé, nós não pecamos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está guiando o nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas escolhas, as nossas atitudes.
mas para que essa fé surja, mas para que essa fé se desenvolva, mas para que essa fé produza frutos, porque essa é a vontade de Deus. Frutos são, vamos dizer assim, coisas concretas, são atitudes, porque senão nós vamos viver no campo do sentimento, no campo do pensamento, no campo da teoria, mas não no campo da prática. E produzir fruto é produzir coisas concretas nas nossas vidas, é produzir ações sobrenaturais, não por causa de nós, mas por causa da ação de Deus. Quando nós olhamos aqui a galeria dos heróis da fé, nós ficamos assim maravilhados. Nós vemos aqui no versículo 33, 34 e 35, parte A, o resultado desses heróis da fé experimentaram pela ação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, fazendo maravilhas. Eles experimentaram, movidos pela fé. Eles tiveram que confiar, eles tiveram que ser gratos, se envolvendo com o que Deus queria, mas também eles precisaram obedecer o que Deus estava mandando. Aí nós vemos aqui no versículo 33, capítulo 11, versículo 33, falando das ações, das coisas que aconteceram, os quais pela fé venceram reinos. Lembramos agora daquela mensagem que o pastor pregou aqui, falando de Gideão, tudo mais. 300 homens. Vocês sabem a quantidade do exército que estava ali? Se eu não me engano, 135 mil homens. Não foram eles que venceram aquele exército. Foi o Deus Todo-Poderoso que fez isso. Mas sabe por quê? Eles confiaram, eles entenderam que eles precisavam ser gratos a Deus e ir, se envolvendo intencionalmente, porque eles sabiam que os enfrentavam, mas sobretudo eles obedeceram. Eles não acreditaram que o que estava aparente ali era impossível de se vencer, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles. E se os irmãos lembram, quando foram uma quantidade, se eu não me engano, de 32 mil homens, Deus falou que era o quê? Muita gente, né? Foi mandando sair até ficar 300. É uma coisa irracional. Fé. Amados, muitas vezes as pessoas querem basear o conteúdo bíblico na arqueologia, na ciência. Eu não sou contra a arqueologia, não. Mas eu falo que a Bíblia não é um livro científico. Ela contém verdades científicas, mas ela não é um livro científico, ela é um livro da fé. Ela é um livro que Deus deixou aqui para que nós tivéssemos conhecimento dele, do Espírito Santo, da salvação, da oração de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Não podemos questioná-la. Ah, pastor, mas tem coisa na Bíblia ali que parece que se contradiz. Irmãos, não se contradiz. Nós é que não entendemos. E algumas Deus revela. Outras ele não revela. Deuteronômio 29, 29. Fala que as coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para que os homens obedeçam à lei de Deus, obedeçam à vontade de Deus. Aí o pessoal fica discutindo o sexo dos anjos. Sério? Se anjo pode gerar filho ou não, e fica uma baderna toda. Deus não revelou isso. Jesus já falou que não, né? Mas as pessoas não entendem. Então, nós precisamos entender isso, viver pela fé, fortalecer a nossa fé. A nossa fé é fortalecida assim, pelo sobrenatural de Deus que acontece? Sim. E nós vimos aqui, continuando falando, o que diz o versículo 33, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se
esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui vem falando do poder sobrenatural de Deus. Em consequência da confiança, da obediência e da gratidão. Amados, até hoje Deus continua fazendo milagres assim sobrenaturais. E um deles é a cada dia nós acordarmos. Isso é um milagre de Deus. Se Deus tirar a graça, a misericórdia dele e o amor de sobre a humanidade é extinta. Ela não consegue sobreviver. Mas Deus continua assim, ainda dando chance às pessoas. E aí vemos que nós muitas vezes achamos que a fé, o fortalecimento da fé, é só sobre o poder soberano, sobrenatural de Deus a nosso favor. Mas a fé, como eu falei, é fundamentada na confiança. Vocês sabem, vocês se lembram quando foi o primeiro momento que o ser humano não confiou em Deus? Vocês viram a consequência. O pecado entrou no mundo e trouxe tristeza, amargor e morte. Então nós precisamos entender que a nossa fé também é desenvolvida através do sacrifício. É muito bom ter os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, é maravilhoso, mas é necessário também que passemos por dificuldades e por provas. A prova, meus irmãos, não é para que Deus saiba, mas a prova é para que nós entendamos e conheçamos. Não para Deus. A Bíblia diz que Deus é onisciente. Antes de nós existirmos, Ele já sabia tudo sobre nós. Tudo. Mas Deus quer que nós busquemos aprofundar o nosso relacionamento com Ele, busquemos fazer a nossa fé prosperar, crescer, para que quando eu acho que vem o momento da provação, nós entendamos que somos aprovados, mesmo diante do sacrifício. Mas será que nós estamos preparados para passar por essa prova? Nós vemos no Apocalipse falando, aquele que não tiver a marca da besta na testa ou na mão, não vai comprar e nem vender. Se nós olharmos para os árabes lá, os irmãos nossos lá, missionários e até árabes que se convertem, são mortos, são decapitados. A perseguição já existe, a prova da fé ali também já existe. E aqui, na parte B do versículo 35, começa mostrando também um resultado da fé. A fé precisa sempre estar fortalecida, a todo tempo. E aí ele diz aqui, uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Aqui joga por terra a teologia da prosperidade. Nós vimos aqui que aguardavam uma melhor ressurreição. Aqui está falando que todos esses que passaram por isso não estavam olhando para esse mundo, mas para a vida eterna em Deus. Eles ainda não tinham essa compreensão, mas o Espírito Santo já produzia isso na vida deles. E em confiança e obediência a Deus e à fé, eles enfrentaram. Estamos nós preparados para enfrentar um momento desse? Será que nós conseguiríamos passar por isso aqui e poder ser escrito alguma coisa falando da nossa vida sobre isso? Ou será que nós só nos fundamentamos nas bênçãos,
de Deus? Não, amados. Será que Deus foi injusto, permitindo que esse pessoal sofresse dessa forma? A história da igreja, será que Deus foi injusto? Será que Deus é injusto com aqueles servos e até missionários que são mortos, são torturados? Com aquelas famílias que se convertem? A nossa justiça está muito baseada na vida, na nossa existência presente aqui nesse mundo. Mas a justiça, o poder e o amor de Deus é fundamentado no reino eterno. Está em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, que não são limitados ao tempo, ao espaço, à energia. Não são. Ao tempo, ao espaço, à energia. Não são. E à matéria. Faltou a matéria. Não, Deus não é limitado a isso. Nós aqui nesse mundo somos. Mas na glória, deixaremos de estar nessa limitação. A Bíblia diz que o rosto de Deus resplandecerá e não haverá necessidade de luz, porque Ele será a nossa luz. Então precisamos entender, buscar colocar em prática, fortalecer a nossa fé, para que quando vier o momento de provarmos a nossa fé, nós entendamos que nós fomos aprovados, porque não negamos a nossa fé. E aí aqui diz, né? Como eles sofreram. Mas, amados, como nós vamos fortalecer a nossa fé? O Romanos 10:17 fala como é que a fé surge. E é dessa forma também que a fé se fortalece. Ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela a palavra de Deus. Amados, então nós também devemos confiar na palavra de Deus, devemos ser gratos a Deus, porque Ele deixou a sua palavra aqui, mas devemos obedecer, e aí intencionalmente nos envolvermos cada vez mais com a palavra do Senhor, entendendo que a Bíblia é a palavra do Senhor, não contém a palavra do Senhor, é 100% a palavra de Deus. E o que nós não entendemos é porque está oculto para nós. Quem sabe Deus ainda vai revelar alguma coisa. Mas se não, não tem necessidade, porque o que tem necessidade para nós vivermos aqui, pela fé, se necessário for, passarmos pelo sacrifício, o que tem na palavra de Deus é suficiente. É mais do que suficiente, porque esses que passaram não a tinham dessa forma como nós a temos. Ah, meus irmãos, envolvimento, intencionalidade. E Deus quer que a nossa maneira de viver influencie as pessoas. Mas como nós vamos influenciar as pessoas, se nós, quando passamos por ela, não cumprimentamos, bom dia, boa tarde, boa noite, se nós não conversamos para saber o que elas estão passando? Vocês já passaram por alguém com a cara assim, uma fisionomia assim, tão amargurada, que você olha para a pessoa e sabe que aquela pessoa está sofrendo? Será que nós não podemos nem pelo menos passar por ela e falar assim, Deus te abençoe? Não. Envolvidos, preocupados, e certo em estar preocupados, com a nossa sobrevivência, nós nos damos a uma correria, a uma necessidade tão grande de atividade que nós não conseguimos perceber o sofrimento daquelas pessoas que estão do nosso lado. Nós precisamos ver isso. Quando a nossa gratidão a Deus por essa salvação, por essa garantia da vida eterna, e nós querendo cada vez mais nos envolvermos com isso, vamos buscando, pedindo a Deus para transformar os nossos sentimentos, para que o amor que nós temos não seja nosso, mas o amor que Ele nos concedeu através do Espírito Santo possa crescer tanto em nossa vida que nós venhamos a ficar incomodado com o outro, a conseguir olhar para a pessoa de uma certa forma com o amor de Deus. Como nós vamos viver dessa forma se a nossa fé não vai estar crescendo?
Vocês já repararam quando nós nos convertemos? E principalmente aqueles que já são mais adultos, né? Porque a criança se converte mesmo. E vai seguindo. Aí não tem essa percepção dessa transformação, porque ela já foi sendo ensinada desde pequeno. E muitas pessoas desvalorizam isso. Alguns falam assim, não, a prova da tua salvação é a tua mudança. Tem criança que não sabe quando se converteu, mas é convertida. Porque ela não experimentou o outro lado, ela foi ensinada o tempo todo na casa de Deus. Isso é uma bênção, uma glória, não é um prejuízo, porque pela vida e pela atitude da pessoa, você sabe se ela é convertida ou não. Alguns falam, não, tinha que ser assassino, tinha que ser isso, aquilo, ser transformado. Esse viu a transformação, mas a criança que foi ensinada no caminho do Senhor, ouvindo o Evangelho, se converteu? Não, amados. Então, a criança vai aprendendo, vai se desenvolvendo, e essa fé vai crescendo, e vai se desenvolvendo. Mas uma pessoa que ainda não tinha esse conhecimento, no momento que ela tem, ela recebe esse primeiro amor, e como já está numa idade, um tamanho de compreender isso, ela percebe clara essa diferença. Já repararam? Essas pessoas, eles querem fazer tudo, não é? Quando se converte. Quer ir no evangelismo, quer estar na igreja, vem cedo, está ali, faz tudo. Com o tempo vai desanimando, esfriando o primeiro amor. Sabe o que significa dizer isso? Que aquela fé, aquele início que foi tão forte, transformador, foi diminuindo a sua influência, o seu fulgor. Então a fé foi diminuindo. Não acabou, mas foi diminuindo. Porque naquele momento, ele estava sendo assim tão movido pelo Espírito Santo de Deus, que tudo era maravilha. E aí, nós cantamos aqui sobre o primeiro amor, né? E sabe o que traz o primeiro amor de volta? Revigorado, cada vez mais crescendo, a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É isso mesmo. Deus o Pai, Criador de todas as coisas, sustentador. Ele viu o homem pecar, mas o seu amor é tão tremendo que ele fez o plano de resgate em Cristo Jesus. Jesus Cristo também, amando tanto o homem, veio ao mundo, nos ensinou a viver, nos ensinou a ter um relacionamento que agrade a Deus com o próximo. Morreu no nosso lugar, ressuscitou, foi para o Pai e mandou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio à terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio ao mundo para quê? Para nos ensinar a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Mais ainda, para selar o nosso coração para o dia da redenção. E é Ele que tem agido. E quando Ele está agindo, não é só Ele, é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito, porque é a Trindade divina que existe em nós. O Espírito Santo selou para o dia da redenção. Jesus Cristo já falou, aquele que me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos para Ele, e nele fazemos morada. É Jesus Cristo falando dele e o Pai. E o Espírito Santo já selou o coração. Então é a Trindade, é o Deus Todo-Poderoso, que age na nossa vida, mas mediante a nossa intencionalidade, mediante o nosso envolvimento com a confiança, com a gratidão, com a obediência. E Deus vai fazendo o quê? No momento que nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo a cada dia, Ele vai aumentando a influência do amor dEle, que já está em nós, para que nós possamos ter a mostra do amor dEle em amar as pessoas. Para que aí nós façamos tudo intencionalmente, para ser instrumento de salvação, para ser instrumento da glória de Deus na vida das pessoas. E isso tudo, amados, passa pela fé. Aí nós olhamos agora para esse versículo 6 tão importante,
e conseguimos agora compreender mais sobre esse versículo. Que declaração maravilhosa Deus fez na sua palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Buscam a Deus aqueles que ainda não têm Jesus Cristo no coração como Salvador. Mas aqueles que já têm Jesus Cristo no seu coração como Salvador e Senhor, e o Espírito Santo morando nele, o buscar torna outro conceito. Torna-se em buscar obedecer, em buscar fazer a vontade dele. Amados, que a nossa vida, nesse tempo presente, seja marcado pelas pessoas, que nós temos a marca do Espírito Santo. E cantou aqui esse hino tão maravilhoso, né? E eu ficava muitas vezes avaliando a teologia desse hino. E eu compreendi que esse hino que se canta, do valor, está em ter a marca de Cristo, em sermos salvos para a glória de Deus. Que a nossa vida aqui viva dessa forma, e que quando vier qualquer coisa, todos nós estejamos preparados para enfrentar o que for, para a honra, para a glória e louvor do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.